Então eu vou agir de mim mesmo com a minha força de vontade, porque isso, porque aquilo, e aí vai, e até para de fazer por algum tempo. Mas depois ele volta tudo de novo, porque ainda não foi liberto. Senhor Jesus, amém. Mas aqui esse versículo é muito bem claro. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, não é com meias verdades, nem com poucas mentiras, mas é verdadeiramente sereis livres. Então Deus ele quer livrar a mim e a você, livrar os irmãos de qualquer contaminação e de qualquer tipo de morte, né, por causa do pecado. Amém. Que a Bíblia diz em Romanos, Senhor Jesus, que o salário do pecado é a morte. É verdade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Não precisa ninguém pagar nada para receber a vida eterna. Obrigado. Isaías 55 ele é bem claro. Vinde, comprai e comei, né? Vinho e leite. Aí dizem sem preço, né? Sem dinheiro e sem preço. Então não se paga, não se compra, é de graça. Então Deus ele quer dar a salvação a cada um de nós. Amém. Hoje os irmãos estão lendo a passagem de Atos 2. E assim é uma passagem assim, muito rica, que todos nós precisamos ler e reler e tornar a ler de novo. Sim, amém. Como João 8,12, o próprio Jesus disse de novo, em palavra de Jesus, Senhor Jesus. Então as palavras do Senhor para entrar na nossa mente e trazer transformação, não é uma única vez que você vai ouvir que ela já vai fazer imediatamente a mudança, né? Ninguém compra um vidro de remédio e toma só uma colher. Ele vai tomar no mínimo mais da metade para poder sentir o efeito, né? Verdade. Então a palavra do Senhor não é uma vez só que você precisa ouvir e achar que não precisa mais. Então você também não vai ser liberto. Senhor Jesus. Amém. Então é necessário a gente ouvir e ouvir com o coração aberto. Amém. O que o Senhor tem falado e o que o Senhor quer falar. Então o irmão Claudomiro hoje mostrou em Atos 2:42, Senhor Jesus, como vivia os convertidos, né? Nós precisamos nos converter a cada dia. Para ter um viver dessa maneira. Amém. Muitas vezes nós dizemos, sou convertido, mas ainda não vivo dessa maneira. Então precisa se converter para viver dessa maneira. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então assim, perseverava. Eles eram os irmãos que perseveravam. Então os apóstolos tinham uma doutrina. E a doutrina dos apóstolos era apresentar Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não era uma coisa com ordenança, você pode isso, você não pode isso, não era dessa maneira, era tudo por meio da vida. Amém. Então na vida eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, aí assim, no partir do pão. Na verdade a gente já sabia que isso precisa ser praticado, mas muitas vezes a gente não pratica. Aí o irmão mostrou, a reunião do partir do pão, não devemos perder, de hipótese nenhuma. Porque já é princípio dos convertidos. Amém. Amém. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e diziam assim, no partir do pão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ele não ia uma vez na vida ou uma vez no mês, mas era diariamente, eles perseveravam. Senhor Jesus. Amém. Assim, no partir do pão. Aí diz assim, e nas orações. A gente vê no partir do pão, vem muitos irmãos. Mas pode observar nessa reunião de oração. Marca uma reunião só de oração. Para você ver se vem todo mundo. E é questão que nós não devemos perder esse princípio. Verdade. Senhor Jesus. Amém. E esses novos convertidos aqui, eles não perderam esse princípio. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Amém. Então o partir do pão a gente sabe que é algo que o Senhor fez, estabeleceu e disse que é para nós fazer isso em memória dele até que ele venha. Amém. Amém. Assim, não é uma vez, como muitos praticam aí, uma vez no mês, uma vez em dois meses, uma vez em seis meses. Não é dessa maneira, é diariamente. O irmão Gonzalo pegou uma mensagem uma vez, irmãos, se pudesse todo dia partir o pão, isso era o viver dos primitivos. Era todos os dias ele estava ali unânime, com esse foco de fazer sua refeição com singeleza de coração junto com os irmãos. Isso é o viver da igreja. Senhor Jesus. Amém. Aí o versículo 43 diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí meu irmão, o Senhor parou de fazer os milagres, os prodígios? Talvez você nem perceba, mas o Senhor fez milagre.
Como o irmão Jackson disse, irmãos, o Senhor fez milagre em mim. O Senhor fez milagre em mim também. O Senhor fez milagre em Gêmeos e está fazendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que muitas vezes a gente acha que estamos aqui porque eu decidi. Senhor Jesus. Eu estou aqui porque eu escolhi o Senhor. Não, nós não escolhemos o Senhor, não. Foi Ele que nos escolheu. Sim, amém. João 15 é bem claro. Ele diz, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e dê frutos. E que o vosso fruto permaneça. Não é dar fruto e depois ver o fruto ir embora, não. Diz assim, dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Então, na medida que a gente está tendo um viver desse aqui, dizer que a igreja crescia a cada dia, era porque os frutos permaneciam. E eles tinham um viver cotidiano, né? Um viver de perseverança. Muitas vezes eu posso até dar um fruto e o fruto não permaneça, porque nem eu estou permanecendo, como realmente diz as Escrituras. Como é que o fruto que eu estou fazendo, estou produzindo, vai permanecer? Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ir diante do Senhor a cada comunhão, em cada palavra. Sim. Senhor Jesus, mas assim, com o coração aberto. Não achando que os irmãos estão falando direcionado como fosse crítica, né? Senhor Jesus. Amém. Mas ele diz aí que tudo é por meio da vida. Amém. E muitas vezes a gente fala a palavra, né? E na verdade cada palavra era direcionada a nós mesmos. De acordo com a posição que você se encontra, você recebe no Espírito e recebe vida. Mas se você receber ela na carne, é morte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então as palavras do Senhor é para transmitir vida para nós. Amém. Então os apóstolos transmitiam essas doutrinas era por meio da vida. E os irmãos recebiam na vida, e por causa dessa mesma vida eles produziam. Amém. Muitos Amém. irmãos se agregavam diariamente à igreja. Então dizia, a igreja crescia a cada dia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então Deus não parou de fazer os sinais e os prodígios e os milagres. Senhor Jesus. Amém. No versículo 44 diz assim, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que Amém. creram estavam sempre juntos, né? E tinham tudo em comum. Aí diz assim, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aí meus irmãos, não é necessário você vender o que você tem. Você não está pedindo isso, né? Nem os apóstolos mandou ninguém fazer isso. Eles faziam voluntariamente. Eles vendiam porque eles queriam vender. Não ia fazer falta a eles, não, eles vendiam. Não era uma doutrina que os apóstolos diziam, você tem que vender. Eles os apóstolos, isso aqui não era doutrina dos apóstolos, de mandar ninguém vender nada para dar a alguém. Mas eles se sentiam no espírito de fazer isso. Fez de coração. Aí, fez de coração. Então, quando os irmãos são tocados por alguma coisa e vê alguma necessidade e faz de coração, essa oferta, ela é aceitável a Deus. Amém. Senhor Jesus, Amém. não a oferta que os irmãos estão mandando você fazer, mas é aquela oferta que você está fazendo de coração. Verdade. Aí, irmão, se for fazer algo para o Senhor, faça de coração. Amém. Eu achei muito importante quando o irmão disse, o irmão às vezes fica contando o dinheiro dentro do bolso, né? R$2, R$5, R$3, R$4 e o coração enganando. Nossa, Senhor. Não importa se você vai dar 5, se você vai dar 2, se você vai dar 100, mas que dê de coração. Amém. Nunca fique razoando no bolso o que é que vai dar, porque aí o coração vai te enganar. Se você tem no coração de dar 10, você não vai dar os R$10. Você não vai ofertar os 10. O coração vai lhe enganar, porque você está com ele dentro do bolso, Nossa, Senhor Jesus. só tentando esconder para quem, né? O nosso coração, aí vamos usar o coração é enganoso. O coração nos engana. Às vezes você quer fazer algo para alguém, mas o coração lhe engana, você acaba não fazendo e desobedecendo a Deus. E a gente acaba obedecendo o nosso coração. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas graças a Deus, porque os irmãos aqui, eles eram irmãos assim, perseverantes. E diz assim, no versículo 46, ele diz assim, e diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições. Acrescentar alguém na igreja. Verdade. Você não vai conseguir trazer ninguém para a igreja. Não. Nós não vamos fazer isso. Aí assim, quem vai fazer aqui é o Senhor. É verdade. Amém. A cada dia acrescentava ali um Senhor. Era o Senhor que acrescentava o número de almas na igreja. Amém. É o Senhor quem faz a obra, é o Espírito Amém. quem faz a obra. Amém. Não é nós que temos essa capacidade. Nós não vamos conseguir. Se nós tentar trazer alguém para a igreja, pode trazer problema. É verdade.
Mas se o Senhor trazer, vai trazer pessoas que vai somar. Amém. Vai ser pessoas que vão ser perseverantes. Vai ser pessoas também que vão estar vendo a necessidade da igreja e vão estar também contribuindo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas as pessoas que eu trago pela minha vontade não vai somar. Vai ter problema. Senhor Jesus. Amém. Então é Mateus 24. Senhor Jesus. Amém. Só esse versículo os irmãos também desfrutarem. Cada um na sua função. Senhor Jesus. Esse Mateus 24 mostra a situação que nós já vimos acontecer e a cada dia acontece. Aqui fala justamente do que vai acontecer, do que já aconteceu, onde muitas pessoas guerra e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, é uma bagunça. Isso aqui realmente é falando da volta do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Mas depois que você passa por alguma turbulência igual a essa, semelhante a essa, você precisa ainda perseverar. Mesmo que você está vendo as bagunças que estão acontecendo, as perseguições, as angústias, os medos, as pessoas tentando lhe desviar do caminho do Senhor. Aí o versículo 14, Senhor Jesus, Amém. O 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Você vai passar por algumas lutas, por algumas tribulações, por algum sofrimento, mas é necessário perseverar. Amém. O apóstolo Paulo, ele sofreu um espinho na carne, né? Diz assim, era o mensageiro de Satanás, espinhando ele, fazendo com que ele até mesmo murmurasse contra Deus, mas ele foi diante do Senhor e disse: tira de mim esse espinho, né? E Jesus disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Deixa o espinho aí. Você precisa dele. Você precisa desfrutar da minha graça. Amém. Quando nós desfrutamos da graça, as coisas somem. Mas quando a gente não desfruta da graça, qualquer problema é um tipo de espinho. Verdade. Para onde você olhar, você vai ser espinhado. Senhor Jesus. Amém. Então, existem coisas que estão na nossa vida que são espinhos. Verdade. Mas nós precisamos desfrutar da graça. Amém. Quando nós desfrutamos da graça, o espinho some. Senhor Jesus. Amém. Mas o importante aqui é que a gente vê mais uma vez os irmãos sendo perseverantes. Amém. Então a perseverança em Jesus nos traz alegria, gozo e paz, né? Amém. Mas se nós não formos pessoas assim perseverantes, nós vamos ser pessoas assim tristes e angustiadas, sem ânimo e sem esperança. É verdade. Amém. E uma pessoa que vive sem esperança não causa uma boa impressão. Mas aqueles que vivem alegres, se alegram no Senhor, renovam suas forças. Amém. Amém. Então nós precisamos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém. Amém. Nós temos alegria e o Senhor um dia voltará. Amém. E o apóstolo Pedro, ele diz: não retarda a sua vinda, enquanto muitos julgam ser demorada. Não retarda o Senhor a sua vinda, como muitos julgam ser demorada. Mas assim, pelo contrário, ele é longânimo, né? Ele não quer que ninguém se perca. Não. Ele não veio ainda porque ele quer salvar as pessoas que ainda não têm salvação. Verdade. Timóteo disse assim: o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor não veio ainda porque tem muitas pessoas que ainda precisam de salvação. Amém. Amém. Mas o Deus desse século cegou o entendimento. Aí nós precisamos agora orar ao Senhor, ter um momento de oração. Inclusive na sexta-feira a gente precisa marcar algo aqui no nosso local, reunião de oração, todos os irmãos que puderem, justamente para a gente poder estar orando pela nossa cidade, para que o espírito da morte, né, possa ser paralisado para a honra e glória do Senhor. Os irmãos já iniciaram as suas tarefas, né? E nós precisamos também estar nesse mesmo encargo, nesse mesmo foco, para que as pessoas realmente recuperem a sua visão e possa ver o Senhor como nós, na medida do possível, né, com nossas fraquezas, nós conseguimos ver. Por isso o Senhor nos desloca daqui, lá para Pujuca, né? Amém. Senhor Jesus, amém. Só os irmãos que realmente recebem esse encargo. Porque senão, nós podemos ter comunhão em casa mesmo, aqui no local. Mas por que a gente tem que ir para lá? Porque o Senhor precisa de cada um de nós. Amém. Reunidos com o mesmo foco, vendo que todos nós somos iguais e somos do mesmo corpo e precisamos estar comendo da mesma comida, desfrutando do mesmo Deus. Amém. Dessa maneira nós vamos ser de fato edificados. Mas cada um comendo a sua própria comida, cada um fazendo o que você acha que é certo, nós não vamos desfrutar do Senhor naquele dia. Verdade. Porque Deus realmente precisa da igreja
dessa maneira, vivendo realmente de unidade e amor, mas com todos os santos. Disse que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não é só no nosso quintal, no nosso quadrado, mas com todos os santos, que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. O Senhor tem a sua porção. Amém? Jesus é o Senhor, irmão. Amém. Mais um privilégio de nós estarmos aqui na presença de Deus. Amém. Desfrutando, né, da grandeza da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés Sim, e também luz para os nossos caminhos. Amém. Eu confesso para os irmãos que nós, sem as comunhão, nós sem fazer a obra de Deus, nós somos um peixe fora da água. água. Verdade. Escama seca. Nós sem executar, né, os mandamentos, o que Deus ele pede para nós, né, na nossa mente vai ficar vagando. E a mente vazia, você sabe o que É acontece. oficina. Nessa noite que Deus ele possa soprar dentro de nós. Sim. Esse desejo, irmão, de fazer a obra, de se juntar com os irmãos, Amém. né, como os irmãos ali em Atos dos Apóstolos. Senhor Jesus, Amém. ali nós estávamos ali em Pojuca, e graças ao Senhor, Deus ele alegrou o coração de muitas irmãs e de muitos irmãos. Porque tinha muitos tempos, muitos dias que não estava acontecendo isso. É verdade. E eu presenciei ali, né, irmãos de várias cidades. Amém. E ali foi levantado 5 irmãos, né, para ser responsável pelos dízimos e a oferta da, Amém. Amém. né, da região da Bahia. Amém. Amém. E Deus ele está trabalhando de uma maneira extraordinária. Amém. E Deus ele conta com a minha e com a sua vida. Amém. A obra de Deus ela não pode parar. Não. O mundo está parado, Verdade. né, mas Jesus ele está agindo. Amém. Né? Amém. É como eu tenho falado, agindo Deus quem impedirá. É verdade. Deus ele quer agir na minha e na sua vida. Amém. Mas para isso nós precisamos dar lugar para Ele. Verdade. Senhor Jesus. Amém. E ali, irmãos, nós vimos que acordamos aqui 4 horas da manhã, Sim. né? Viajamos 4 horas de viagem. É uma viagem cansativa, né? Mas Desfrutar. nós não cansamos. Glória a Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Senhor Jesus. Amém. E ali, irmão, eu cheguei, a gente passou em Pombal, fomos no Milkshake, até o pastor de volta. Amém. Tomando Milkshake. Sou filho do rei. E irmãos, eu confesso para os irmãos que o inimigo é sujo. O inimigo ele tenta paralisar a tua fé, o teu coração, né, de você fazer a obra de É Deus. verdade. Eu estava em casa e o inimigo começou a colocar um monte de coisa na minha mente. Que você já foi para lá, não sei o que, vai para o culto não. Aí eu comecei a repreender em nome de Jesus. E ali eu vesti minha roupa e digo, eu estou indo agora. Amém. Amém. Porque se eu não viesse, quem ia perder era eu. Verdade. Né? Ficar fazendo o que em casa. Verdade. Né? Se a palavra está falando Sim. que nós estamos que está como em Atos dos Apóstolos, Amém. reunidos, Amém. né, para que a obra de Deus, a igreja, ela possa avançar. Amém. Se você não for, só você não vai. Verdade. Se você não for, você vai ficar para trás. Verdade. Então nessa noite, irmão, Sim. seja forte e corajoso. Amém. Assim como Josué. Sim. Né? Para o alto. Nós viemos aqui para encorajar as irmãs e os irmãos. Amém. Para prosseguir na doutrina dos apóstolos. Amém. Amém. Eu vou ler um versículo aqui. Senhor Jesus, Amém. no livro de 1 Pedro Sim. 2:4, que diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, Eleita. pedra eleita e preciosa. Senhor Jesus, Amém. irmão, você é uma pedra eleita e também preciosa. Senhor Jesus, Amém. não deixe que ninguém venha tirar o seu foco. Não podemos ser pedra de tropeço, mas sim pedra eleita e preciosa. Amém. Senhor Jesus, nessa noite que o Senhor falar, que a sua boca ela seja a boca de Deus, que o Senhor falar seja um falar, né, um falar que edifica, um falar que leva as pessoas a ser iluminadas. Amém. Senhor Jesus, Amém. é isso que nós temos que pegar para nós. Amém. Que o amor de Jesus ele possa resplandecer dentro de cada um de nós, irmão. Amém. Para que nós possamos avançar. Que Jesus está voltando. Amém. E nós não queremos ficar para trás. Não. O versículo 6 diz assim: pelo que também
na Escritura se contém, eis que ponho em Sião Uma pedra. a pedra principal de esquina, Amém. pedra eleita e preciosa. Amém. E quem nela crê, Não será. Não será confundido. não será confundido. Não será. Amém. Irmãos, é preciso crer. Sim. Amém. Não adianta Jasson vir para aqui para a igreja, Não crê. para falar de Jesus e não crer. Verdade. Porque senão as minhas palavras, ela vai ficar como as ondas do mar. As ondas vai e vem, vai e vem. A folha seca. E ali está do mesmo jeito. Verdade. Está do mesmo, você vai lá, está do mesmo jeito. Você chega no Maiaracaju, você vê lá, as ondas vai e vem. Você chega do mesmo jeito, vai e vem. Mas nós não, nós somos pedra eleita e preciosa pelo Senhor. Amém. Nós somos nação santa. Amém. Somos uma geração escolhida, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Foi Jesus que nos comprou. Amém. Já foi, né, derrubada o muro da separação que separava nós de Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Por isso que como Senhor Jesus, o pastor Givaldo, ele leu aqui, em Atos dos Apóstolos, Senhor Jesus, Amém. Amém. 2,42, né? Sim. Fala assim, olha o que Deus fala aqui. E em toda a alma havia temor. 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 Amém. Temor. O homem que é fiel em seu propósito, a mulher, e teme a Deus, não se corrompe não. 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 Ela prospera em seu viver. Amém. Amém. Nós precisamos temer, irmão. Nós precisamos pegar com mais firmeza o que Deus ele tem falado com nós. Amém. Porque vocês foram chamados, separados e escolhidos para cooperar com esta obra. Amém. E é com cada um de vocês que Jesus conta. Amém. Amém. Aleluia. Para que a obra de Deus ela comece a fazer Amém. o acontecimento como aconteceu esse reboliço aqui em Atos dos Senhor Apóstolos. Jesus. E vai acontecer. Amém. Só não vai pegar a visão aquele que realmente não está Verdade. percebendo. Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E fala mais assim. Senhor Jesus. Amém. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais e fazia pelos apóstolos Sim. prodígio, como o pastor João tinha falado. E todos os que criam estavam juntos E tinha tudo. e tinha tudo em comum. E todos, quando começou a acontecer aquele Pentecoste, que todos foram tomados pelo poder, pela unção, né? Não era só duas pessoas, era todos. Senhor Jesus. Amém. Mas por que todos recebeu? Por quê? Pega aí para você isso aí. Você só vai pegar se você entender. Se você realmente estiver em comum, em unanimidade. O Espírito. A igreja de Deus, quando ela está unida, orando, Deus responde. Amém. Deus opera. Amém. É isso que Deus quer, irmão. Amém. Não Amém. importa o tamanho do problema. Amém. Não importa o tamanho da situação. Senhor Jesus. O probleminha para Deus pode ser o que for, Ele resolve. Verdade. Verdade. Deus. Deus é contigo, irmão. Amém. Deus é contigo, irmão. Amém. Amém. Acredite nessa palavra. Amém. Pegue essa palavra para você. Leve para dentro da tua casa. Amém. Leve para dentro do teu trabalho. Amém. Para que você seja abençoado Amém. por Deus. Amém. Senhor Jesus, vou finalizar aqui. Amém. Senhor Jesus. Amém. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de misto. E perseverando unânimes, todos os dias no templo Sim. e no partir do pão, Amém. em casa comia juntos com alegria E e singeleza singeleza de de coração. coração. Irmão, alegria e singeleza de coração. Amém. Como João falou, onde que está o teu coração, o teu tesouro? Está também. Por isso que o irmão falou, tem que ser com alegria, Amém. tem que ser de coração. Amém. Amém. Não adianta eu querer colocar meu bolso e ficar pensando, não, peraí. Ei,
A Deus o que é de Deus, é César o que é de César. Irmão, não adianta nós ficar pensando. Sabe por quê? O que você tirar daqui, Deus vai multiplicar o seu celeiro. Deus vai te abençoar mais e mais. Amém. E sabe o que vai acontecer? Amém. Você está juntando tesouro, não é aqui na terra não. Agora se você ficar pensando, peraí, eu vou ter que comprar aquilo, eu vou ter que comprar... E você não está de singeleza e com alegria de coração, você já entendeu, já pegou a mensagem, né? Amém. Não vai acontecer. Não vai. E a nossa vida vai continuar mesmo. Mas quando nessa noite, Sim. o Senhor está pedindo para nós investir Amém. os nossos tesouros no reino do céu. Amém. Lá é o lugar que Deus preparou para nós desfrutar. E que Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Eles viviam unidos e eles faziam todas as coisas juntos. E Deus ali, por ver a unidade desses irmãos, o Senhor operava maravilha. Aleluia. Quem acompanhou aqui o começo da igreja, o início, né? A nossa trajetória aqui nessa cidade, para que cada um de vocês estivesse aqui, sabe, né? Da unidade e da perseverança. Sim. Então, desde de adolescente, né? Ele vinha do colégio para ler os alimentos diários, para participar das orações, depois voltava, quando a sirene tocava, ele voltava de novo para a escola. Então ele era perseverante. Então se o irmão está até hoje, porque o irmão ele recebeu essa visão, cada um de vocês, né? Recebeu essa visão. Então, irmão, não vamos deixar nada embaçar essa visão. Verdade. Né? Nada. Vamos olhar quem nós éramos. Né? E o que o Senhor fez em nossa vida. Sim. Né? O irmão é uma prova viva. Né? Ele veio enfermo para a igreja e o Senhor ali, né, fez milagre na vida dele. O Senhor curou, o Senhor salvou a mãe, salvou o pai, salvou os irmãos. Né? E o irmão está aí para a honra e glória do Senhor sem nenhuma sequela. Senhor Jesus. Então, irmão, Deus ainda, como diz o irmão Jasson, Deus ainda continua fazendo milagre na igreja. Ele não mudou. Mas muitas das vezes, o problema quando ele vem, o espinho na carne, ele quer nos sufocar. Sim. Que nós esquecemos quem somos, de onde fomos tirados e aonde o Senhor nos colocou. Verdade. O Senhor nos colocou no reino. Amém. Né? Nós somos da realeza, irmão. Nós não somos qualquer povo, não. Nós somos propriedade Exclusiva de Deus. Mas muitas coisas, irmão, quer vir nos abater, quer vir nos esfriar, quer vir até mesmo nos isolar. Quantas vezes a gente diz esse versículo? Mas muitas vezes nós nos pegamos isolados. Né? Por conta do problema que às vezes ele vem e quer sufocar. E às vezes nós clamamos, invocamos o nome do Senhor pouco. Então nessa comunhão, irmão, eu pude ser renovada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu estava um pouco apagada, né? Mas nessa comunhão eu pude ser renovada. Aleluia, glória a Deus. Ver que o Senhor é aquele que nos chamou. Sim. E Ele é fiel e justo para nos sustentar. Amém. Em todas as coisas, Amém. né? Aqui em Atos 2:42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas orações. O irmão mostrou ali 2 pontos importantes. Não perda as orações e nem perda o partir do pão. Né? Porque alguém pagou o preço para nós participar do pão e do sangue. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Jesus diz que o pão simboliza o corpo. Sim. E o vinho sangue simboliza o sangue. Sim. O sangue da nova e eterna aliança. Amém. Que foi derramado por mim e por você. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Como sempre o irmão Jorge está dizendo, já estou fazendo parte. Ô glória. A festa do céu. Senhor Jesus. Amém. Então, para ser rápido, no 43 diz assim: e em toda a alma havia temor. Sim. O que é temor, irmão? Temor é a gente ter temor, não é aos irmãos, é temor a Deus. Se eu ter temor a Deus, pode ter certeza que eu também vou ter aos irmãos que Deus delegou e colocou ali à frente para cuidar de nós. Amém. Aleluia. Mas se eu perder o temor de Deus, tenha certeza que eu também vou perder o temor pelos irmãos. É como quando nós compramos um caderno para estudar. Né? Não quer rabiscar as folhas, não quer rasgar. É um cuidado bravo com aquele caderno, né? Mas depois nós vamos já deixando o caderno para lá, já vamos arrancando folhas, já vamos deixando para lá. Já vai perdendo o primeiro amor. Né? E a igreja de Éfeso, eles perderam o amor.
o primeiro amor, né? Que é o melhor, é o primeiro amor. Amém. E nós devemos permanecer. Mas o Senhor não desistiu da igreja em Éfeso. O Senhor apareceu para ela e disse: arrepende e volte às práticas do primeiro amor, das primeiras obras. Então, toda obra que ela é feita com perseverança, com amor, com dedicação, né? Com todas os pontos que o Senhor pede, né? Nós vamos ser bem-sucedidos. Amém. A igreja vai ser bem-sucedida. Os irmãos vão receber bênção. Mas quando nós não temos o temor de Deus, nem cremos nos profetas para ser próspero, nós decaímos. Nós vivemos só olhando para o problema. Às vezes deixamos de olhar para nós mesmos, para o nosso defeito. Aí vamos olhar para o defeito de Tibilau, sabendo que eu também tenho, né? Então, quando nós olhar para nós mesmos, nós vamos ver que maior é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Que ele citou, né? Sim. Nós podemos chamar os nossos vizinhos, chamar as pessoas ali para uma reunião de oração, orar pelas pessoas. Amém. E ali elas vão, não é nós que vamos trazer elas, né? Verdade. Mas o Senhor ali, por elas verem ali a unidade, sim, é isso elas vão mesmo. que o Senhor ele vai acrescentar assim como ele acrescentava aqui em Atos, né? Verdade. E eles permaneciam, todos que viam permaneciam, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí o irmão citou aqui em Efésios 2 também, 19, que falava assim: assim já não sois estrangeiros e Não. peregrinos, mas Concidadãos concidadãos dos dos santos, santos. e sois da família de Deus, Amém. edificados sobre o fundamento dos Dos apóstolos e profetas, profetas, sim. sendo ele mesmo Cristo Jesus, Jesus, a pedra angular, Amém. Senhor Jesus, Amém. no qual todo o edifício bem ajustado ajustado cresce. cresce para santuário Dedicado. dedicado ao Senhor, Amém. no qual também vós juntamente Está estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Então a gente sabe que tudo isso acontecia porque eles estavam ali, né? Sim. Presos ali a Perseverando. pedra angular. Sim. Senhor Jesus. Amém. E Cristo é a pedra angular onde nós devemos ali, né? Edificar. Senhor Jesus. Amém. Os apóstolos eles edificaram. Sim. E hoje não é diferente porque Não, Deus é não verdade. mudou, né? Senhor Então Jesus. devemos seguir ali a doutrina dos apóstolos, Amém. né? Em comunhão com os irmãos. Amém. E assim o Senhor ele vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Porque você vê que é um exército, uma família, né? Um conjunto de pessoas seguindo essa visão. Então, irmãos, realmente Atos 2 é uma base para nós voltarmos sempre ao princípio, né? E para nós olharmos como nós estamos em relação à nossa saúde espiritual. Porque ali diz como era a igreja primitiva. A primeira igreja que depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Deixou os discípulos aqui na terra. Então os discípulos ficaram orando lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu, Pedro pregou o Evangelho, quase 3.000 pessoas foram batizadas, e aí eles começaram a se reunir. E a Bíblia diz como era bonita ali aquela união, né? Eles reuniam de casa em casa. Amém. Então o primeiro ponto que o irmão João acertou é perseveravam, né? Nós temos que perseverar, Amém. não podemos desistir. A Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo. Então é muito ruim você correr, ou nadar e correr na praia, não é? Você pode ter nadado 5 horas, 10 horas, 20 horas, mas se não chegar ao destino, né? Então é como aquela pessoa que está escavando, procurando ouro. Não sei se vocês já viram aquele desenho, procurando ouro. Aí falta isso aqui para ele escavar para encontrar o ouro, mas eita, já escavei de lá até aqui, vou deixar quieto, vou parar. Ou seja, não recebi, digamos, as pessoas, eu ainda não recebi a cura, não recebi o milagre, não sei aquilo outro, não vou seguir mais a Deus. Não, nós temos que perseverar, né? Perseverar até o fim. Eles aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sim. E na comunhão. Doutrina, ensinamentos dos apóstolos, né? Os primeiros discípulos ali de Jesus. Eles... o que o Senhor Jesus falou, né, e o que eles falaram, usados pelo Senhor Jesus, está aqui na Bíblia. Foi feito, né, um conjunto, está aqui na Bíblia. Então nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Amém. E tudo que o ser humano precisa saber tem base aqui na Bíblia. Está escrito. Né? Está escrito. Se algum profeta chegar e falar alguma coisa que está contrário ao que a Bíblia diz,
Heresia. A heresia você já não pode considerar, porque o Espírito Santo sempre vai falar confirmando com o que está na Bíblia. Amém. Se vier alguma revelação que é fora do contexto da Bíblia, mandando você fazer algo que é fora do contexto da Bíblia, então essa revelação não vem de Deus. Então, por isso nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Verdade. É buscar sabedoria, conhecer, né, o que a Bíblia diz para nós não sermos Amém. enganados, né? E outro ponto interessante que também foi falado é que diariamente perseveravam todos unânimes, mesmo propósito no tempo, Amém. partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Tinham tudo em comum, louvando a Deus com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja saudável, né? Onde todos não têm barreiras, nenhum tem barreira, todo mundo alegria, singeleza. O próprio Deus vai operando e vai acrescentando, né? Porque realmente ali, aquele ambiente ali atrai, como o Senhor Jesus atraía as multidões. Então, irmãos, nós possamos perseverar. Aqui eles perseveravam, né? Unânimes, e ali o Senhor Jesus, vendo aquela união, fazendo a força, né? Muitas pessoas também iam, né? Então, graças a Deus por isso, que nós possamos perseverar buscando sabedoria na Bíblia e perseverar nas comunhões também, né? Amém. O pastor contou, às vezes o inimigo, né? Ou nós mesmos, não sei, a gente está cansado e tal, aí não dá muito ânimo, mas tenho certeza que ele recebeu muito mais estando aqui do que estando lá deitado, né? Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. A vasilha está Senhor Jesus. Mas não perder a comunhão. O importante é a Amém. Estamos aqui juntos, irmãos, não perder a comunhão. Chegar em casa, né? Amém. Bota uma aguinha morna e toma um banho. Amém. Pergunta da depois. Deus te recompensará. Senhor Jesus. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aí, Jameson. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nem falou realmente ali, pegou a parte que falou. Porque eles estavam presentes. Quem está presente na comunhão recebe. Porque o Pai mesmo falou no começo, Deus é um Deus de comunhão. Ele quer que nós congregamos, né? Nos reunimos, né? Então, eles perseveravam como aqui, unidos, né? Quatro coisas aqui, ó. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Então, todos unidos. Verdade. E estavam todos juntos. Tinha tudo em comum. O mesmo, e é lindo que ó, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos. Então estavam reunidos. Verdade. Senhor Jesus. Amém. A parte aqui que falou assim, ó, diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então é um viver normal da igreja, né? Ali realmente amor, tinha alegria, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Mas o irmão também falou algo interessante, que tem o 45, fala aqui o versículo. Sim. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí ele falou a necessidade dos santos, a necessidade da igreja, né? Sim, amém. E falou também em Êxodo 25, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Sim, amém. Então, Deus quer com alegria, essa fala direto. Amém. Deus quer que ele dá com alegria. Sim, de Amém. coração. Nós estamos juntos, então, o local de reunião pertence à igreja de Fátima, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E as necessidades também, como Sim. eu falou no começo. Então é para nós, né? Amém. Não é algo assim, como o irmão falou também. O problema que tiver na igreja de Fátima será resolvido a igreja de Fátima, porque está inteirado com a igreja de Fátima. Amém. Se Amém. for Lauro de Freitas, ele Sim. se resolve porque É lá também. é lá, né? É verdade. Então cada igreja tem sua particularidade, como Éfeso, né? Como Esmirna, Tiatira, né? Laodiceia, a Filadélfia, cada um tem sua particularidade, então representando uma base da igreja local, né? Mas o Espírito é o que opera em todos. Amém, amém. Mas Amém. tem as suas Amém. características locais. Amém. Assim como cada um irmão tem sua particularidade, tem Verdade. sua característica, né? Sim, amém. Mas todos estão na igreja e o Espírito que move em cada um de nós. É verdade. Que move em todos. Amém. Então é isso. Aleluia. Tudo tanto que em Êxodo, em Atos, tem Sim. que ter o quê? Temor ao Senhor e sabendo que está servindo é a Deus, não é a Amém. homens. Amém. Não há homens. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vimos que todos aqui, nós temos esse corpo carnal que um dia vai partir, É né? verdade. Nós aguardamos o Senhor, que o Senhor está tão próximo que acho Sim. que nós chegamos, né? Verdade. Até, mas alguns ainda
às vezes quando parte, né? Como vê, cada dia parte alguém, né? Verdade. Mas nós temos que estar, o Senhor voltar fazendo assim, né? Amém. Perseverando. Amém. Buscando o seu dia a dia. Amém. Paulo falou que ainda que não estamos perfeitos, Não. mas pense sim. E busca assim, a né? perfeição. Buscando a perfeição que é em Amém. Cristo. Nós temos que ter esse pensamento, né? Amém. É o Senhor que vai trabalhar cada dia em nós, né? Então nós temos que estar assim, perseverante. Sim. O Senhor vem lapidar, não pular fora. Não. Deixar o Senhor trabalhar. Senhor, Amém. me dê força para aguentar o Senhor trabalhar. Amém. Né? E Jesus é o Senhor. Aleluia. E no partir do pão e nas Sim. orações. Amém. Então, é na perseverança e na doutrina dos santos, né? E partir do pão, né? Que temos que estar todos nessa mesma esfera, nesse mesmo viver. Todos os dias, que nem lá na igreja primitiva, né? Senhor Jesus. E ainda aqui no 44, todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Tudo em comum, porque estava no Espírito. E nós temos que voltar para o Espírito. Amém. Nós temos que deixar tudo que desagrada ao Senhor, que a velha carne, Sim. às vezes, Pensamento. traz pensamentos negativos para que voltamos ao comum no meio do Espírito, né? Sim, Senhor amém. Jesus. Amém. E no 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e o partir do pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Verdade. Então aqui não é separado, não é no individualismo, Não. é unânimes. Verdade. É todos juntos, num só Amém. mover, Amém. num Amém. só espírito. Amém. Para que Amém. nós possamos estar trazendo o Senhor de volta. Senhor Amém. Jesus. Amém. E ainda aqui que o irmão leu, que o irmão já só em 1 Pedro 2, 4 diz assim: e chegando vós para ele, pedra viva, Sim. reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós somos reprovados pelo mundo, mas somos pedra preciosa para Deus. Se nós somos pedra preciosa para Deus, nós temos que elevar o nome do Senhor para que Ele possa ser glorificado, para que nossa vida também possa ser transformada. Amém. A nossa vida não pode ficar aqui rasa, a nossa vida Não. tem que se aprofundar as raízes. Amém. Senhor Jesus. Amém. E ainda aqui no Senhor Jesus, Amém. no 4. E chega, não, no 4, no 5. E vós também, como pedras vivas, sois edificadas para a casa espiritual. Amém. E sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Senhor Jesus, Amém. o Senhor nos deu encargo agora Sim, para nós amém. viver a vida para Ele. Amém. Nós também temos que ser santificados e servir ao Senhor. Amém. Servir na vida da igreja, Amém. servir na obra do Senhor. Amém. Quando o Senhor colocou no nosso coração para que nós possamos fazer isso, nós temos que dar com alegria a nossa oferta. Senhor Jesus. Amém. E consagrando ao Senhor, porque Amém. o Senhor vai operar e fazer milagre, vai fazer a multiplicação. Verdade. O Senhor tem que fazer isso com cada um de nós, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, nós temos que fazer um sacrifício, irmãos. Nós temos que nos entregar por completo a vida para Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Nós não podemos ficar sentados no lugar e a gente ficar só se movendo, mas a gente tem que ter um direcionamento fixo, um direcionamento para o alvo, que é Cristo Amém. Jesus. Amém. É nesse direcionamento que a igreja cresce, Amém. que todo mundo cresce, nós ficamos unânimes numa só Amém. fé, num Amém. só mover Amém. para a volta do Senhor. Glória a Amém. Deus. Senhor Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Amém, né? E Jesus, ele, quando ele foi para a cruz, Sim. que ele foi para a cruz, crucificado por nós se acordemos. Nós se acordemos. Amém. Né? Nós se acordemos. Senhor Jesus. Nós estamos felizes. Nós estamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Que Jesus abençoe nós todos, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu estou dizendo, né? Hoje já só falou aquela palavra que ele disse na igreja, que todo mundo recebia. Mas, só que todo mundo recebe, porque todo mundo está presente na igreja. Se não tivesse presente, ninguém recebia, né? Depois nós recebe, porque nós estamos presentes na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E abençoe nós todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tempo, mas o desfrutar sempre é bom, né? Amém. Então eu quero falar sobre o Espírito Santo, né? Amém. O Espírito Santo de Deus. Amém. É Ele quem nos intercede por nós, por cada Verdade. um de nós, e nos conduz até Jesus. Amém. E Jesus Cristo é a pedra angular que os próprios construtores recusaram. Rejeitado. Mas Ele é o dono do templo, dos Amém. três templos. Amém. Jesus é o dono do templo, ontem,
o hoje e o amanhã. Amém. E diz, aquele que perseverar até o fim, né? Esse o próprio será Evangelho salvo. diz. Perseverou até o fim, será salvo. Amém. Então, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é Senhor. Eu gostaria que os irmãos olhassem um para o outro que está ao seu lado e dizer, irmão, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, irmão. Amém, aleluia. O Espírito Santo está em você. Amém. Amém. Agora quer orar, vamos orar, né? Amém.